A verdade de cada um. Leila, eu tô aflita, eu não sei o que eu faço. Ele tá lá, na porta da igreja, mas muito bem vestido, com um limpo e impecável terno preto, gel no cabelo, muito chique. E ele tá falando que ele é teu pai. E quer entrar na igreja com você, Lei. O que eu faço? O que você tá me falando? O que você tá me falando? Isso mesmo que você ouviu, minha prima. Deve ser algum louco, algum maluco. Meu pai nunca me procurou. Você sabe disso? Você sabe, prima? O que eu sofri a minha vida inteira? E o que eu sofri especialmente no velório do meu irmão, Virgílio? Porque ele não apareceu nem no velório. Eu tenho 24 anos e ele foi embora quando eu tinha 1 aninho. Ou seja, faz 23 anos que ele não me procura. Não o conheço. Nem o considero um morto, por exemplo, porque para mim ele nunca existiu, Rô. Lei, eu sei de tudo isso. Mas o homem tá aí, na porta da igreja. E temos um problema seríssimo para resolver. Eu te pergunto, prima, eu sei que não é hora, você vai se casar daqui a minutos. Mas e aí? O que eu faço? Faz. Diga pra ele que essa ideia é absurda. Que quem vai entrar comigo na igreja é o seu pai, o tio Toninho. E que eu não tenho pai. Que eu nunca tive pai. Que eu não quero, caramba. Fala isso, acabou? Tá bom, eu vou falar isso pra ele então. Mas a minha prima Rô, ela não tinha dado 3 passos ainda quando eu vi aquele senhor se aproximando. Como ela dissera, ele estava impecavelmente vestido num terno preto, gel no cabelo, elegantemente, uma camisa azul bem clara, bem clarinha, quase branca, e uma gravata num tom bordô. Usava óculos. E quando eu o vi tão próximo, tão perto, eu estremeci. Que coisa! Eu estremeci. Eu não sei de onde vinha o fascínio que aquele desconhecido exercia sobre mim. De onde vinha? Eu não me lembro nunca de tê-lo visto na minha frente. Ele passa pela minha prima e ele me olha direto nos olhos, e me olha de uma maneira profunda. E ele começa a falar: minha filha, eu não acredito. Que linda que você está. Você é a noiva mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E eu fiquei muda. Eu fiquei estática. Parecia que eu sofria de uma paralisia momentânea. Parecia que aquela paralisia momentânea se apossou de mim, naquele momento, naquela hora. Sabe quando você não consegue se expressar? Você não tem uma expressão, e também eu não tive nenhum tipo de atitude. Por exemplo, eu não me estendi a mão para cumprimentá-lo. Eu não estendi a mão, eu apenas olhava para ele. E eu tinha a nítida impressão de que nesse momento eu mantinha meus olhos arregalados. Ainda bem que eu estava sentada no banco de trás do carro que me conduziu até a igreja. Senão, eu acho que eu teria caído. Eu não me lembro se ele pediu. Eu acho que pediu, mas eu não lembro. Ele deu a volta assim por trás do carro, abriu a outra porta e se sentou ao meu lado no banco traseiro daquela Mercedes. E eu continuava muda, completamente muda. E ele tinha palavra. Filha, eu sei que talvez eu esteja até
Estou sendo extremamente invasivo. E tenho certeza que você está me odiando nesse momento. Você está me odiando nesse instante. E eu não tiro a sua razão, filha. Eu errei demais. Me penitencio. Errei demais. Eu sou o único culpado. Eu cometi o maior erro que um homem pode cometer. Por uma paixão. Por uma paixão, eu abandonei vocês. Nossa, eu não me perdoo nunca. Filha, você era tão linda. Continua sendo, mas com um aninho, você era tão linda. Tão linda. E eu fui tão sem coração. Fui desalmado. Como eu pude fazer aquilo, meu Deus? Como eu pude? Seu irmão, filho, seu irmão, o Virgílio, ele era tão apegado a mim. Ele ia me receber no portão todos os dias. Ele sabia o momento em que eu estava voltando e ele ia me receber no portão. E ele amava um doce que se vendia num bar por onde eu passava antes de ir para casa. Era um doce chamado doce sírio. De fato, esse doce era muito gostoso. Ele se parecia com uma goma e todo polvilhado de açúcar, sabe? E todos os dias eu trazia um doce sírio para ele. Todo dia ele ia me esperar no portão. Todo dia. Cadê o doce, pai? E eu pegava do doce sírio e entregava para ele. Como eu pude deixar tudo isso? E eu deixei por uma paixão que me enlouqueceu, uma paixão que me cegou a um tal ponto que um dia eu estava comprando o doce sírio do seu irmão no bar e a mulher, por quem eu havia me apaixonado perdidamente, ela foi exatamente naquele bar, naquele momento, ela foi atrás de mim. Ela tinha certeza de que eu estava lá. Lá fora do bar, ela havia deixado um táxi de porta aberta e ela me disse que estava indo embora. Ela havia se cansado de viver daquele jeito, tendo apenas um caso comigo e não podendo desfrutar comigo, viver comigo como ela gostaria de viver. Ela estava indo embora. O táxi a esperava. O táxi a levaria até o aeroporto. Ela iria para Recife, para a casa da mãe, e iria embora para sempre. Ah, se eu soubesse, filha, naquele dia o que eu sei agora. Ah, se eu soubesse naquele dia tudo que eu sei hoje, mas eu não sabia de nada. E eu falei: eu vou com você. Eu vou com você. Porque eu também não consigo viver longe de você. Eu vou com você. E nem ela acreditou no que eu acabava de falar. E eu achei que devia àquela mulher a maior prova de amor que um homem poderia dar. E a prova de amor que eu dei foi: entrei com ela no táxi. E no aeroporto eu comprei a minha passagem aérea para Recife também, no guichê, com um cartão de crédito. Apenas me doeu muito o coração quando no lixo do aeroporto eu peguei o saquinho com doce sírio que eu ia levar para o seu irmão. Eu peguei aquele saquinho com doce sírio e eu joguei. Eu joguei no lixo do aeroporto. E naquela hora, simbolicamente, filha, naquele lixo do aeroporto eu jogava fora toda a minha família. Teu irmão, você, a história com a sua mãe.
eu jogava tudo no lixo. E quando eu me lembro dessa cena, eu não me perdoo. Fui embora. E lá do Recife, eu apenas comuniquei a um parente que fosse avisar sua mãe. Tive uma atitude covarde. Lá, e bem distante, Recife, eu recomecei uma nova vida. E para não lembrar de tudo o que eu havia deixado, eu me entreguei ao novo amor. Já nem era tão novo assim, uma vez que eu e ela tínhamos um caso há 3 anos, quando tudo ocorreu. Também me desdobrava a trabalhar. Meu ramo sempre foi a venda de automóvel. Fui talhado para isso. E isso tudo, de certa forma, me fazia envolvido com a minha nova vida. E eu nunca mais voltei. Nunca mais. Só cerca de 2 anos depois que eu estava em Recife, eu pedi a esse meu parente que entrasse em contato com a sua mãe de novo e perguntasse do que vocês estavam precisando. A minha situação havia melhorado por lá. Sua mãe mandou ele me dizer que eu esquecesse de vez vocês dois. E ainda que se vocês precisassem de qualquer coisa, ela iria pedir ao Papa. Isso para não dizer outra coisa, eu estou substituindo. Ela iria pedir ao Papa, mas jamais a mim. Os filhos dela eram as únicas crianças do mundo que tinham nascido sem pai. Era assim que ela considerava. E que se eu aparecesse, ela seria capaz de se tornar uma criminosa. Que eu jamais fizesse isso. Sua mãe tinha todas as suas razões, todos os seus motivos. Mas ainda assim, eu deveria ter aparecido, filha. Ainda assim. Eu deveria ter me apresentado como pai. E eu não tive coragem. Eu não tive coragem. Eu não tive a hombridade. Olha, faltou tudo para mim. Inclusive, admito, faltou o caráter. Faltou o caráter. Me envergonho de mim. Você não imagina o quanto eu me envergonho de mim. E foi essa mesma vergonha que não me permitiu vir render a última homenagem ao meu filho Virgílio, seu irmão. Nessa hora, eu arregalei mais os olhos para saber dele o que tinha acontecido. E ele continuou. Quando eu recebi o telegrama enviado pela sua mãe, comunicando a morte dele, Virgílio, nessa hora, acabou também de morrer o que restava de mim. Para mim, era como se a morte dele tivesse acontecido só como uma forma de punição a mim. Tipo, tá vendo? Toma. Você nunca mais vai ver teu filho vivo, nunca mais. Mas depois eu logo me corrigi, porque eu estava me dando uma importância que eu nunca tive. E como sempre eu tive a garagem de vendas de carros, eu fui para a garagem e peguei o carro que eu considerei o mais veloz. Eu tinha pressa agora. Não me tocava que era tarde demais para tentar recuperar qualquer coisa em relação ao meu filho, mas eu queria o carro mais veloz. Entrei naquele carro na garagem e saí dirigindo. Não passei na minha casa para pedir a companhia de ninguém. Saí dirigindo. Eu teria que vir ao menos pro velório do Virgílio. Sequer busquei uma companhia. Saí translocado. Me peguei na estrada sozinho. E jamais eu poderia ter feito isso. Porque quando eu comecei a dirigir, já à noite, os faróis cruzando comigo dos outros carros, e de repente a minha mente, filha, começou a ser tomada, não sei, eu creio até
que por algum espírito, alguma coisa começou a perturbar dentro do carro e representava de repente que meu carro estava cheio de meninos, de crianças, mas todos meninos, e todos os meninos dentro do carro riam ao mesmo tempo, e eles estavam comendo o doce sírio, aquele mesmo doce que seu irmão adorava, que é coberto por açúcar, que é polvilhado de açúcar. E os meninos riam e comiam do doce, e eu comecei a gritar com os meninos que não comessem do doce, que eles estavam espalhando açúcar no carro. E esse doce é assim mesmo, ele é gostoso, mas polvilhado de açúcar. E os meninos riam e não me escutavam, comiam o doce e começaram a jogar doce um no outro, e o doce começou a se espalhar no carro, inclusive batendo no para-brisa. E o açúcar foi ficando no para-brisa do carro, e o carro começou a se encher de formigas imensas. Aquelas formigas, de repente, no para-brisa, foram fechando a minha visão. Foram fechando, eram formigas e mais formigas, e de repente eu não enxerguei mais nada à minha frente. Óbvio que tudo isso era perturbação da minha mente. Eu estava enlouquecendo. E aí eu perdi a direção do carro, e de cima de uma ponte eu caí dentro de um rio e fiquei desaparecido, filha, por 6 dias. A minha mulher não me procurava porque achava que eu estava com vocês. Vocês, quer dizer, a sua mãe, não me procurava porque ela simplesmente achava que eu não tinha vindo. E obviamente que, cheia de motivos e razões, estava com raiva ou com ódio. As famílias não se falavam. Eles não me procuravam de lá achando que eu estava com vocês. Vocês não me procuravam daqui achando que eu estava lá. E eu fiquei 6 dias. O que aconteceu foi que eu me afoguei nas águas de um rio raso. Faltou por momentos oxigenação no meu cérebro, e eu fiquei no hospital de uma pequena cidade sem nenhum documento, uma vez que a corredeira do rio levou. Se eu tivesse com algum documento, levou. Pelas placas do carro, chegaram a um endereço, mas que nada tinha a ver com o meu. Eu havia pegado esse carro na garagem, que embora até me pertencesse, não estava em meu nome, era de um cliente de outro estado. Até que tudo se esclarecesse, dias tinham se passado, e eu também havia retomado a consciência. E quando eu retomei a consciência, pensei: o que eu vou fazer lá agora? Não vou. Devia ter vindo, mas não vim. Durante todo esse tempo que eu tive desacordado, todo o tempo eu sonhei com seu irmão, ele menino, que era a imagem que eu tinha dele, me dizendo que esperou, pela vida inteira ele esperou pelo doce sírio, ele esperou no portão, ele esperou no portão por mim uma vida inteira, esperou e dizia: você nunca mais apareceu, pai, nunca mais. Quando eu voltei para minha casa, eu entendi que a minha perturbação, o acidente, apenas sinalizaram que eu não tinha sequer o direito daquela última homenagem. Eu não tinha aquele direito. Por isso que eu fui tão perturbado por tudo, e isso me fez cair numa profunda depressão. Tive ideias malucas e cheguei a tentar contra a minha vida mais de uma vez até que, estando em casa, a minha mulher, mexendo nessa coisa maluca que se tornou o celular, ela me falou: Vitor, você viu quem vai casar?
eu nem dei importância. Achei que ela falaria de qualquer outra pessoa. Até que ela disse: sua filha, a Leila. Tá aqui, ó. Vai se casar. Creia, filha. Creia. Eu nunca imaginei que eu pudesse sentir felicidade de novo. Eu nunca pude imaginar que eu pudesse sentir alegria de novo, mas foi exatamente o que eu senti. Alegria, felicidade, quando soube que você, Leila, você estava viva. Você estava viva. E tão viva que iria se casar. O nome do rapaz, Rafael. E isso para mim, em anos, foi motivo de felicidade, de festa para o meu coração. A partir daquele momento, eu praticamente tomei o celular das mãos da minha mulher e quis saber cada detalhe do seu casamento. Um contato anterior não iria me garantir nada. Eu poderia simplesmente ser rejeitado. Aliás, como de fato eu até merecia sê-lo. Então eu resolvi arriscar tudo. Vir hoje aqui. Pelo menos o vestido à altura da cerimônia do seu casamento. E lhe implorar: filha, escuta, ouça. Eu estou lhe implorando. Se você quiser, eu saio desse carro e fico de joelhos na rua. Eu fico de joelhos na rua. Eu quero te implorar. Me deixa ser seu pai por uns minutos ao menos. Eu quero entrar na igreja com você. Você acredita que eu cheguei aqui, a igreja estava vazia e pude entrar? E já contei, são 55 passos da porta de entrada até o altar. 55 passos. Me deixa ser seu pai por pelo menos 55 passos. 55 passos, filha. E depois eu prometo que eu saio, vou embora. Mas me deixe dar ao seu lado 55 passos. Eu nunca dei nenhum. Quando eu saí, você ainda não andava. Estava ensaiando andar. Eu nunca dei nenhum passo com você, minha filha. Nunca dei nenhum passo. E eu contei, são 55 passos da porta da igreja até o altar. Me deixa, eu te imploro. Me deixa, filha, por favor. Quando ele acabou de falar isso, eu vi a Rô, a minha prima. Ela chegou na minha janela no carro. Leila, tudo pronto. A igreja é toda sua, prima. Vamos? Era chegada a hora. A Rô falando comigo, ao mesmo tempo que pediu para o motorista do carro tocar até as escadarias da igreja, porque nós já estávamos na igreja, mas faltava chegar nas escadarias. O motorista o fez. Coisa de uns 30 metros no máximo. O meu pai ao meu lado no banco de trás. Nesse pequeno trajeto, repito, uns 30 metros no máximo, meu pai ainda me falou: filha, por favor, me deixa dar 55 passos com você na vida, filha. Me deixa. Eu tinha tudo para dizer não. Tudo. Eu tinha
tudo para dizer não. Tudo, mas eu fiz que sim com a cabeça. Ele apertou a minha mão e começou a chorar. A minha prima Rosângela, ela correu e avisou o pai dela, o tio Toninho. Na verdade, ela já tinha conversado com ele. Foi apenas um aviso final. E para surpresa de uma igreja lotada, eu entrei com meu pai. Eu entrei com meu pai. Eu entrei. Eu não acreditava. Mas eu entrei com meu pai. Eu tinha medo da reação da minha mãe. Era a minha preocupação. A minha mãe, quando ela visse, tanto que meus olhos procuraram por ela. Mas quando eu olhei para minha mãe, que eu a vi no altar, e ela sorria para mim. Imensa sabedoria da minha mãe. Imensa. Se a minha mãe tivesse fechado a cara naquela hora, eu acho que eu teria capaz de empurrar o meu pai, sabe? Eu acho que eu faria isso. Mas quando eu olhei para minha mãe e vi que ela sorria para mim, imensa sabedoria da minha mãe, eu me senti leve. Eu me senti leve, aliviada, sei lá. Até ali parecia que eu estava fazendo uma traição com a minha mãe. Mas eu me senti tão melhor que aí eu falei para o meu pai: quantos passos até agora? E ele respondeu: acho que foram 40. Então, mesmo depois dos 55 passos, não vá embora não, pai. Não suma. Não, tá ouvindo? Não suma. Eu ainda quero dar outros passos na vida com você. Eu ainda tenho outros passos para dar na vida com você. Era a hora e ele me entregou ao Rafael, meu noivo. O meu noivo, ele estava perdido. Ele não sabia se olhava para mim ou para aquele senhor desconhecido. Mas depois ele olhou para mim e eu quase cochichei no ouvido dele: meu pai. Meu pai. E ele sorriu. Foi assim que aconteceu o meu casamento. Em relação ao dia mais triste da minha vida, aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Eu sei, eu estou preparada. Tem muita gente que vai me condenar, eu sei. Mas até eu quis escrever exatamente por isso, sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa? Porque quando eu conto a minha história para as pessoas, às vezes eu estou no salão de cabeleireiro e eu tenho vontade de contar, eu acabo dividindo opiniões. Mas tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer naquele dia. E creia, dali para frente, o meu pai se revelou uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Se eu ficar enumerando a falta que ele fez, as vezes que ele se acovardou, que ele se escondeu, que ele não foi pai, isso vocês já sabem. Isso vocês já sabem. Mas eu preciso enumerar aqui que a partir daquele dia ele quis ser o meu pai. E ele tem o hábito de
contar os passos que Ele dá quando está do meu lado. Exatamente por aquele dia da igreja. Aí Ele diz para mim: olha, hoje foram mais 1000 passos, 1200. E assim Ele vai. E isso virou até uma espécie de brincadeira. Eu não sei, Pai, quantos passos ainda teremos pela frente. Mas os primeiros 55 passos que eu dei a seu lado, apesar de todos os pesares, foram tão significativos para mim. Tão significativos. Porque depois daqueles passos, eu fui descobrir a outra família que o Senhor havia formado. Até um irmão e uma irmã que hoje são meus grandes amigos. Esse irmão e essa irmã, mais novos do que eu, são meus grandes amigos. O irmão tem quase exatamente a minha idade. Apenas 1 ano de diferença para mim, eu mais velha. Até isso eu descobri depois daqueles 55 passos. A minha mãe, que era o meu temor, porque ela iria se revoltar, eu tinha certeza, ela compreendeu a minha atitude. E sabe o que ela disse? Ela disse para mim, no pós-casamento, que ela teria feito exatamente o que eu fiz. Eu contei toda a história. Contei todo o diálogo. Quer dizer, não foi nem um diálogo, foi um monólogo. Só meu pai falou naquele dia, mas eu contei tudo para ela, exatamente como foi. E ela disse a mim que teria feito exatamente o que eu fiz. Fiquei com uma vontade de provar total de doce sírio. Meu irmão tinha um gosto um pouquinho diferente de mim, porque eu até, tudo bem, respeito, mas eu até não gostei tanto do doce assim. Mas ele também é muito simbólico nessa história toda. Preciso do teu comentário. Foi com esse objetivo que eu escrevi. Estou preparado. Eu apenas quero pedir o respeito que normalmente esse canal tem. Esse canal tem pessoas extremamente respeitosas. Às vezes as pessoas diferem da minha posição, mas elas sabem se manifestar. Eu amo o respeito que tem nesse canal. Foi isso que me inspirou a mandar carta para você, Paulinho. E quero, além dos comentários, fazer aquele pedido que está todo mundo fazendo. Se inscreva no canal. Quando você se inscreve no canal, o Paulinho recebe muitas outras cartas. Muito mais, porque o canal ganha força, pujança, importância para o YouTube. Se inscreva, acione o sininho e dá o teu joinha. Estou esperando o teu comentário.